gostaria de compartilhar uma palavra com os irmãos que está lá em Neemias. Neemias, nós vamos ler o capítulo 4 e depois o capítulo 6. Neemias 4, do 1 ao 4. Amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim: quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso, ridicularizou os judeus e, na presença dos seus compatriotas, dos poderosos de Samaria, disse: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho e de pedras queimadas? Tobias, o amonita que estava do seu lado, completou: pois que construam, basta que uma raposa suba lá e todo esse muro de pedra desabe. Ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Faz cair sobre eles a zombaria, e sejam eles levados prisioneiros como despojos para outra terra. Nos perdoe pelos seus pecados, nem apague suas maldades, pois provocaram a tua ira diante dos construtores. Capítulo 6, versículo 1 diz assim: quando Sambalate e Tobias, Gesem, o árabe e o restante dos nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares, Sambalate e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal, por isso lhe enviei mensageiros com as respostas: estou executando uma grande obra e não posso descer, porque parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem, todos eles dei a mesma resposta. Então, na 5ª vez, Sambalate mandou um dos seus homens de confiança com a mesma mensagem. E ele tinha na mão uma carta aberta em que estava escrito: dizem entre as nações a Gesem que é verdade que vocês, os judeus, estão tramando uma revolta e que por isso estão construindo o muro. Além disso, conforme dizem, vocês estão na iminência de se tornar o rei deles, e até nomeou profetas para fazer em Jerusalém o seguinte proclamação a seu respeito: há um rei em Judá. Ora, essa informação será levada ao rei. Vamos conversar. Eu lhe mandei essa resposta: nada disso que diz está acontecendo, é por invenção sua. Estávamos todos tentando intimidar-nos, pensando: eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Amém? Senhor, essa palavra é tua, que o Senhor venha falar conosco nessa noite, que o Senhor venha, Senhor, com o teu Espírito Santo, falar, Senhor, ao nosso coração, ao nosso entendimento. Pai querido, e que todo o impedimento, Senhor, para que a tua mensagem chegue aos nossos corações seja repreendido. Que o nosso pensamento venha estar cativo, Senhor, à tua palavra. E que nós possamos sair daqui, Senhor, tomados posse, Senhor, daquilo que o Senhor preparou para nós nessa noite, da nossa vitória. Nós colocamos, Senhor, o nosso pensamento cativo, Senhor, à tua palavra. E que só o teu Espírito Santo tenha liberdade, Senhor, para agir no nosso meio. Assim, Senhor, nós oramos e nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar em nome de Jesus. Confesso que é com muito temor que eu subo nesse altar. E todas as vezes que eu recebo esse convite, Deus já falou comigo uma palavra e eu compartilho exatamente aquilo que Deus vem falando ao meu coração. E essa palavra de Neemias, assim, quando Deus falou comigo nessa palavra, eu falei: Senhor, eu me vi nessa mensagem do começo ao fim. E a pergunta dessa noite é: como é que você está diante da caminhada? Como é que você tem se sentido? Cansado? Sobrecarregado? Estou desanimado? Não tenho fé? Não estou conseguindo orar? Não estou conseguindo lutar?
não estou conseguindo guerrear. Porque, irmãos, muitos de nós passamos pelos dias maus. Nós passamos por situações que nós pensamos, será que o que eu estou fazendo está certo? Será que eu estou no caminho certo? Será que eu devo continuar? E são pensamentos que vêm ao nosso coração. Nossa, Luz, mas você já pensou em desistir? Todos nós já pensamos. E nessa passagem de Neemias, aqui no livro de Neemias, é um grande exemplo de superação. Por quê? Porque Neemias, ele era um copeiro. E quando eu olho para Neemias, eu falo, ele tinha tudo para não fazer nada. Ele tinha um cargo de confiança, ele tinha um reconhecimento. Neemias, ele tinha o palácio, ele tinha responsabilidades, ele tinha a vida dele. E de repente chegam até ele e falam, Neemias, sabe a sua cidade, sabe a sua nação, sabe o lugar onde o teu povo mora, habita, está desolado, está destruído. Sabe os muros de Jerusalém? Estão destruídos. Sabe aquela proteção que havia em Jerusalém? Está destruída. E o que mais eu me coloco no lugar de Neemias, que quando ele recebe essa mensagem, essa notícia, a palavra fala que ele senta e ele chora. Ele se compadece, ele se entristece, ele sente no coração o peso de ver toda uma nação desolada, famílias padecendo, famílias destruídas, o seu povo com todo um futuro comprometido. Mas o que mais assim me chama a atenção não é o choro de Neemias, mas foi Neemias se levantar. Então, o que eu aprendo com isso? A gente chora, a gente senta, a gente fala, Senhor, eu não quero mais, está difícil. Senhor, essa notícia que chegou na minha casa, que chegou na minha empresa, essa notícia que chegou na minha família, ela é triste, ela está doendo, ela está fazendo eu querer desistir, eu recuar, eu voltar atrás. Mas eu entendo uma coisa. Neemias, quando ele se levanta porque ele entende a convicção, ele tem convicção do propósito que Deus tem com ele. Neemias sabia que o propósito dele não era ser copeiro. O propósito dele era ser levantado para levantar outras pessoas, para levantar uma nação. Quando Neemias ele entende, ele tem convicção de quem ele é, do propósito pelo qual Deus chamou ele, Neemias se levanta e se apresenta diante do rei. E de repente, quando Neemias chega diante do rei, o rei percebe, tem alguma coisa estranha, está diferente. Porque a palavra fala que Neemias nunca tinha se apresentado assim para o rei, sempre alegre, sempre servindo. E de repente ele chega abatido, angustiado. Aquela preocupação, aquela notícia tomou o semblante de Neemias. E o rei fala para ele assim, o que aconteceu? E ele fala para o rei. E o rei fala assim, o que eu posso fazer por você, Neemias? E a primeira chave que eu aprendo com Neemias, antes de responder o rei, ele foi orar ao Senhor. Ele falou, Senhor, calma aí que eu vou orar ao Senhor e eu vou te responder. E ali Deus dá uma estratégia para Neemias. Uma estratégia para Neemias se levantar. Naquele momento, quando Deus dá a estratégia para Neemias, e Neemias fala, eu preciso disso, eu preciso de uma carta, eu preciso de madeira, eu preciso de pessoas para me ajudar, eu preciso do apoio de governantes, eu preciso... O que o rei fala? Pode ir. Quantos dias que você vai precisar? Pode ir. E Neemias, quando ele vai para Jerusalém, ele vai no secreto, ele não conta para ninguém. Existem estratégias que Deus vai dar para você, que Deus vai dar para mim, que é você e Deus, que sou eu e Deus. Às vezes quando você compartilhar isso com uma outra pessoa, ela não vai entender nada. Parece que você está falando inglês. Mas você entende que é você e Deus. Deus está falando com você.
E muitas vezes quando Deus te dá uma estratégia e você compartilha com pessoas erradas, o que vai acontecer? Vai dar errado. Quando Deus te dá uma estratégia, você entende que na hora certa Ele vai falar: agora você fala, agora você conduz, é com essa pessoa. E Neemias chega no secreto e a palavra fala que ele dá uma volta durante a noite. Ele olha como está, ele se entristece. E aqui começa, as oposições. Quantas vezes a gente se levanta por um propósito, a gente se levanta por uma causa e de repente a gente sofre oposições. Talvez, eu não sei como foi sua vida ministerial, você pode falar assim: Luz, mas eu já tentei várias vezes. Eu já tentei fazer coisas dentro da igreja, eu já tentei fazer coisas na minha família, eu já tentei fazer coisas no meu serviço, e de repente, quando eu começo, alguma coisa me barra. Alguém fala de mim, alguém levanta uma calúnia, alguém fala que eu sou isso, eu sou aquilo, e de repente, eu desisto daquilo ali, eu entrego. Mas aqui, quando Sanbalat e Tobias começam, eles começam o quê? Eles começam a zombar. A primeira estratégia do inimigo foi o quê? Zombar deles. Esses fracos judeus são fracos demais. O que eles estão pensando que eles vão fazer aí? Quem eles pensam que eles são? Eles acham que eles são super-heróis? Não vão dar conta, não. Só que Neemias, em nenhum momento, ele deu ouvido à zombaria, o escárnio que Sanbalat e Tobias estavam fazendo contra eles. Sabe qual que é o nosso problema? É que quando a gente está fazendo alguma coisa e alguma oposição se levanta, a gente já se fecha. A gente já retrocede, porque eu preciso me defender. Eu quero me defender dessa acusação. Eu não sou isso que falaram. E aí eu tiro o foco do meu propósito, da obra que eu tenho, e eu vou fazer o quê? Eu vou cuidar de mim. Por quê? Porque eu tô magoada demais, porque realmente fizeram isso, realmente falaram. Mas Neemias em nenhum momento ele deu ouvido a essas acusações. Neemias em nenhum momento ele falou o quê? Ele falou assim: não, eu vou ali saber o que eles estão falando. Não, a palavra fala o quê? Que por 4 vezes Sanbalat e Tobias chamam ele para conversar. Ele fala assim: eu estou fazendo uma grande obra. Eu estou em uma grande obra. Eu não tenho tempo para isso. Eu não tenho tempo para essas conversas que vocês estão falando. Eu não tenho tempo para ficar ouvindo o que vocês estão falando. Eu estou em uma grande obra. E quando Neemias se posiciona dessa forma, o silêncio muitas vezes é o que a gente precisa diante das oposições. O inimigo ele muda a estratégia. E de repente a estratégia é o quê? É uma carta refinada e polida que ele recebe. Agora não é mais insulto, agora não é mais zombaria, agora não é mais escárnio, agora não é mais difamação, agora é um convite. Vem para cá, Neemias, vamos conversar. E muitas vezes é isso que o inimigo quer, ele quer tirar você do propósito e trazer você para o território dele. E Neemias fala: eu não tenho tempo. Por que vocês estão insistindo? Já por 4 vezes. 4 vezes vocês vêm o quê? Me chamar e eu dou a mesma resposta. Vocês não entenderam que eu estou ocupado? Que a obra que eu estou fazendo é muito importante? E você acha que o inimigo, ele parou por aí? Não. O que ele tenta? Ele tentou de fora para dentro. Ele tentou usar pessoas de fora. Ele tentou usar governadores, pessoas de fora para acusar, para zombar. E aí de repente ele muda. Eu quero ler com vocês, lá no capítulo 6, versículo 10 diz assim: um dia fui à casa de Semaias, filho de Delaias, neto de Metabel, que estava trancado, portas adentro. E ele disse: vamos encontrar-nos na casa de Deus, no templo, as portas fechadas, pois estão querendo matá-lo, e eles virão esta noite. Todavia eu respondi: acha que um homem como eu deveria fugir? Se alguém como eu deveria entrar no templo para salvar a vida?
Não, eu não irei. Percebi que Deus não tinha enviado o que ele tinha profetizado contra mim, porque Tobias e Sanbalate tinham o contratado. Ele tinha sido pago para me intimidar, a fim de que eu cometesse um pecado agindo daquela maneira. Então eles poderiam difamar-me e descredibilizar-me. Olha que sério. O diabo tentou fazer Neemias desistir, zombando, escarnecendo, difamando. Depois tentou convidando ele: vem aqui, eu preciso conversar com você, vem aqui no meu território. E de repente ele se infiltra por dentro, porque ele começa a usar profetas. Ele começa a usar pessoas de credibilidade com o nome do Senhor, para chegar diante de Neemias e falar: Neemias, vão vir te matar, vão vir te pegar. Se eu fosse você, vamos lá, eu te ajudo, vamos lá para dentro do templo. Vamos fechar as portas à noite, você fica escondido lá. Só que Neemias não era sacerdote, ele não podia entrar no templo. Ele não poderia. E aí Neemias fala: por que eu deveria fugir? Por quê? Entrar dentro do templo? Não vou fazer isso. Ele queria fazer com que Neemias entrasse no templo, e a partir desse pecado ele fosse descredibilizado ou até morto. Olha como que é sério quando a gente dá ouvidos a pessoas que às vezes está no nome do Senhor, às vezes entregando profecias no nome do Senhor, e de repente a gente está abrindo o nosso coração. Ah, não, porque é profeta do Senhor, porque é um pastor, porque é uma pastora, porque é uma missionária, e de repente está sendo usado. Por quê? Porque se a gente não vigiar, o diabo rouba a gente. E nesse momento, Neemias ele se posiciona, ele fala o quê? Eu não vou. Eu já sei, essa profecia não é do Senhor. E a palavra fala o quê? Que é para a gente julgar a profecia e não o profeta. E ele julga aquela profecia e fala: isso aqui não é de Deus. Não é o Senhor quem mandou. Não foi o Senhor quem mandou isso. Eu não vou fazer não, eu sei que vocês foram comprados. E a palavra do Senhor fala o quê? Que mesmo diante de todo esse levante, mesmo diante de todas essas afrontas, mesmo diante a todo esse escárnio, a toda essa zombaria, Neemias conseguiu terminar a construção em 52 dias. Talvez hoje você pode falar: Luz Griele, mas eu não sou um líder. Eu não sou um líder. Eu tenho um líder no meu serviço, eu tenho um líder na igreja. Mas a palavra de hoje é: você é o Neemias por onde você passar. Aonde você passar, você tem a oportunidade de ser Neemias. Você foi chamado para um propósito. A partir do momento que Neemias ouve toda aquela difamação contra a vida dele, sabe o que Neemias fala? A oração de Neemias é: Senhor, fortaleça as minhas mãos. E aí eu aprendo uma coisa: Neemias ali, você acha que o emocional dele estava bom? Ouvindo todo mundo falar dele, ouvindo todas aquelas mentiras contra ele, todas aquelas difamação. Você acha como que estava o emocional daquele cara que largou tudo para vir reconstruir um muro? Eu estou aqui de boa fé, eu estou aqui com o coração aberto, porque é assim que a gente pensa. Mas Neemias, ele fala: Senhor, fortaleça a minha mão. Ele está falando assim: Senhor, não importa se o meu emocional está abalado, se o meu psicológico está abalado, não importa, Senhor, se o meu coração, Senhor, está machucado, fortaleça as minhas mãos, porque a obra que o Senhor colocou na minha mão, eu preciso terminar. A obra que o Senhor confiou nas minhas mãos, eu preciso terminar. Fortaleça, Deus, as minhas mãos. E todas as vezes que a gente se deparar com situações onde a oposição vier, a oração é: Senhor, fortaleça as minhas mãos. Eu preciso terminar o que o Senhor confiou nas minhas mãos. Não importa o que estão fazendo contra mim, porque a palavra fala o quê? Que todos ao redor precisaram o quê? Confessar e dizer: só Deus para fazer um milagre desse. Porque em 52 dias, um muro reerguido, uma cidade toda levantada, é só Deus.
Neemias foi um líder com estratégias dos céus. Neemias foi um líder ousado. Ele motivava o povo. De repente o povo está desanimado, ele estava ali, não, vamos fazer assim. De repente vinha uma notícia, vai ser atacado, vão invadir aqui. Neemias falava, então vamos fazer o seguinte: durante o dia uma turma fica trabalhando e durante a noite vocês vão fazer a segurança. Ou seja, durante o dia vocês trabalham com as mãos e de noite vocês vão interceder, vocês vão guerrear, vocês vão estar aqui em prontidão para a batalha. Neemias não deixou o povo esmurecer, porque Neemias sabia que em 52 dias Deus ia entregar uma vitória muito grande. Neemias tinha convicção que Deus que tinha levantado ele para aquele propósito. E como e essa mensagem a gente pode levar para todas as áreas da nossa vida. Sabe, na nossa área financeira, na nossa área profissional, na nossa área familiar. Mas a minha mensagem hoje não é mais os muros de Jerusalém. Hoje é o Ministério Ágape. Hoje é a igreja onde nós congregamos. Quantas vezes nós entramos aqui dentro e eu olho assim e falo, mas esses jovens da igreja, né? Nossa, o Gilmar também poderia ajudar. A Tayla podia ajudar. E de repente eu estou igual quem? Tobias e Sambalate. Eu estou ali, ao invés de ajudar, eu estou ali falando o quê? Difamando. Mas os dois não vão dar conta não, esses jovens daqui são muito difíceis. E o espírito de Tobias e Sambalate está o quê? Está dentro da igreja. Eu não faço, mas se alguém se levanta, eu também tenho que falar. Por quê? Porque eu não quero fazer e também não quero que ninguém faça. Está repreendido em nome de Jesus o nosso meio. Se a gente olhar para o nosso ministério, a gente tinha que entrar aqui e falar o que está precisando fazer aqui dentro. Tayla, o que você está precisando de uma ajuda com os jovens? Conta comigo. O que vocês estão precisando no louvor? Conta comigo. O que eu posso ajudar a reconstruir os ministérios que ainda não estão levantados? O que eu posso ajudar aqui que pode cooperar para a obra de Deus? O que eu posso ser uma coluna, um alicerce no meio da casa do Senhor? Mas eu estou cansada, por quê? Luz, porque falaram de mim. E falaram mesmo. Falaram mesmo, mas a palavra de hoje é: levanta, ora, pede para o Senhor, Senhor, fortaleça as minhas mãos. Porque é o seguinte, quando vem as oposições, não é que você foi buscar, é porque você está avançando. Quanto mais você avança, mais oposições ela vem contra você. Porque quando o povo, olharam a terra prometida, existiam gigantes na terra prometida. Todas as vezes que você olha a promessa que Deus te deu, existem gigantes lá para impedir você de chegar na tua terra prometida. E é o momento de você olhar para a terra prometida e falar: gigante, você está aí, mas eu vou no nome do Senhor. E em nome de Jesus, não importa o tempo, esses muros serão reerguidos. Os muros deste lugar vão ser reerguidos. E a gente precisa entender que nesse cenário, quem somos nós? Eu posso ser o rei. Eu posso ser o rei que libera Neemias, que financia a obra, que manda uma carta de apresentação, que libera o caminho para Neemias passar. Eu posso ser Neemias, um líder. Eu posso chamar a responsabilidade para mim. Luz, mas eu não sei fazer, mas eu quero fazer alguma coisa. Eu vou procurar saber como que faz, eu quero ajudar. Eu posso ser Neemias motivando as pessoas a não desistirem. Eu posso ser Neemias ajudando as famílias a se levantarem. Eu posso ser Neemias me posicionando como líder e falando: não, Senhor, eu não vou deixar que o diabo venha realmente fazer festa no meio do povo. Eu posso ser o povo. Eu posso ser essas famílias que se uniram. Cada família se uniram e ficaram responsáveis por uma porta. Cada família se unia e ficava responsável por um lugar. Eu posso ser essa família que vai se unir com outras pessoas e vamos falar: vem aqui, meus irmãos, vamos fazer isso pelo reino. Vamos se juntar aqui, vamos abençoar essa causa. Mas também eu posso ser Tobias e Sambalate. Eu posso ser pessoas que ao invés de abençoar, eu vou falar, eu vou criticar. Mas assim, é uma crítica construtiva, tá, apóstolo? É uma crítica construtiva. E em nome de Jesus, que esse Espírito que reina no nosso meio vai perder força
em nome de Jesus. Nós não vamos mais entrar dentro dessa igreja com um olhar de crítica. Nós não vamos mais entrar nessa igreja com um olhar de zombaria, com um olhar de descárnio, com um olhar de difamação. Porque tinha que ser assim, porque não melhora, porque não tem como essa igreja crescer, porque também é desse jeito, também não muda. Em nome de Jesus, essa é a noite que o Senhor vai mudar o nosso pensamento. E o Senhor vai nos reposicionar. Nós temos toda a oportunidade de escolher quem nós somos no meio do povo de Deus, no meio da obra. Nós estamos em obra, em reconstrução. Quando a gente olha lá para a situação do Sul, é a mesma coisa. Eles vão precisar ter força para eles reconstruir tudo de novo. E nós aqui, como Ministério Ágape, nós precisamos se unir para levantar os muros que foram caídos. Com as portas que foram caídas, nós vamos se levantar. Nossa, Luz, mas a igreja está perfeita. Não está perfeita, sabe por quê? Porque eu não estou fazendo o que eu preciso fazer aqui dentro. Porque se realmente eu fizesse aquilo que Deus já tocou no meu coração, se você fizesse aquilo que Deus já tocou no seu coração, a igreja seria outra. A igreja estaria em unidade. Porque a igreja que realmente ela amedronta o inferno é a igreja unida. É a igreja que junta por um propósito. É uma igreja assim como lá no tempo de Neemias se levantaram para um propósito. Ali não tinha a questão de quem faz mais, quem faz menos. Ali tinha unidade. E o que Deus vem falando comigo há uns dias é unidade. A gente precisa se unir. A gente precisa se levantar, a gente precisa dar as mãos. Não importa a dificuldade, vamos pegar essa causa, vamos fazer. Eu sou relevante no reino de Deus. Nossa, Luz, mas eu achava que eu não sou. Você é relevante. Porque muitas vezes Deus vai falar com você coisas que Deus não vai falar comigo. Todas as vezes que Deus me levantou por uma causa dentro da igreja, e Deus assim coloca um incômodo tão grande no meu coração, e eu falo, ai Senhor, não, e de repente está eu ali, bispa, gente assim, o que a senhora acha disso? Por quê? Porque se Deus fala com você, é porque Deus está dando para você. Que você olhe para aquilo que falta dentro da igreja, dentro da tua casa, dentro da sua empresa, dentro do seu serviço, e fala o que eu posso ajudar com isso. Eu sou Neemias aqui nesse lugar. Eu sou Neemias aqui no meu emprego. O que eu posso ajudar para essa empresa prosperar? O que eu posso ajudar para isso aqui romper? Eu estou vendo meu patrão passar por dificuldade. O que eu posso fazer para ajudar ele a sair dessa situação? Quando eu olho para o meu casamento, não, mas o problema está no meu marido. Não, mas o que eu posso fazer para ajudar ele? Chamar a responsabilidade e entender que existem muros para ser reconstruído. Existem coisas que estão faltando e que você tem a chave. Você tem chaves espirituais para ajudar numa reconstrução. Você tem poder e autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, para pisar em cima das ofensas, para pisar em cima das zombarias, das críticas e falar, Senhor, eu não estou nem aí com o que estão falando, eu vou fazer o que o Senhor me confiou nas minhas mãos. Não importa se falaram, se deixaram de falar, eu vou fazer, porque foi o Senhor que me chamou, foi o Senhor que confiou em mim. Muitas vezes o que está acontecendo, a gente está saindo da nossa posição, e todas as vezes que um homem de Deus saiu da posição, deu ruim. Davi, quando saiu da posição dele, deu ruim. Abraão, quando saiu da posição dele, deu ruim. E por que eu e você, a gente sai da posição? Ah, eu não quero, eu entrego. Ah, eu quero agora. Ah, eu não quero mais. Não. Foram 52 dias ininterruptos. Foram 52 dias, dia a dia, sem faltar um dia de trabalho. Não sei se a sua reconstrução vai ser 52 dias, se vai ser 1 ano, se vai ser 2 anos, se vai ser 10 anos. Eu sei de uma coisa, quando chegar a tua vitória, as pessoas vão ter que olhar e falar, só Deus para ter feito isso na vida dela. Só Deus para fazer essa transformação na vida desse casal. Só Deus. Porque se Deus confiou em você, Ele garante, Ele está com você. Não é fácil a gente passar por essas situações, mas eu sei de uma coisa, se a gente entender que o diabo ele tenta de todas as formas nos paralisar, quando a gente olha e entende que o diabo está aqui ao meu derredor tentando me paralisar, eu falo, diabo, você está usando fulano? Então eu já entendi, mas eu vou seguir, não vou dar ouvido.
E a minha oração vai ser o seguinte: Senhor, fortalece as minhas mãos. Naquele momento que você se sentir mais angustiado, naquele momento que você sentir vontade de desistir de tudo, de largar a mão, você vai lembrar dessa palavra e você vai falar: Senhor, fortalece as minhas mãos. Não importa se por dentro, Senhor, eu estou destruída. Não importa se por dentro, Senhor, está ruim, mas fortalece as minhas mãos. Eu não quero deixar a obra. Eu não quero entregar aquilo que o Senhor confiou nas minhas mãos. Porque a oposição sempre vai existir. Mas eu quero ser fiel. Para o Senhor, improdutividade é infidelidade. Porque quando na parábola dos 10 talentos, o Senhor ele volta, ele fala assim: servo bom e fiel, para quem multiplicou os talentos. E para aquele que não multiplicou, Deus falou: servo mau e infiel. Quando você é improdutivo na obra, quando você é improdutivo onde você está sendo infiel ao Senhor. Seja produtivo, não importa se você é do ministério da limpeza da igreja. Seja a melhor pessoa limpando essa igreja. Não importa se você trabalha no ministério infantil, seja o melhor lá. Não importa a sua função dentro do ministério. Faça o seu melhor, produza aonde você passa. Produza por onde você caminha. Produza no seu serviço, não seja um funcionário que é encostado, um funcionário que não sai do celular, um celular que não cumpre com o que você precisa fazer. Não seja um funcionário que o seu patrão só fica com você porque ele não tem outro, porque no dia que ele tiver, ele vai trocar. Seja produtivo por onde você passar. Entenda que tem uma obra que Deus confiou nas suas mãos por onde você passar. Entenda que o Senhor tem para você grandes coisas, vitórias na sua vida, mas que você só vai alcançar se você não retroceder. Como o louvor aqui disse, olha para o alvo, seu alvo é Cristo. Olha para Cristo e siga. É o Senhor que vai fazer justiça, porque às vezes que Neemias ora, ele fala: Senhor, não se esquece de Tobias e Sambalate. Sabe o que ele está querendo dizer? Senhor, faça justiça. Eu não vou fazer justiça com as minhas mãos. Eu não vou lá perguntar para ele por que ele está fazendo isso. Senhor, lembra-te deles. Faça justiça. Senhor, faça justiça com essa causa, mas eu vou seguir e ninguém vai me parar. E assim como esse louvor falou, eu vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter, ninguém vai me parar. As situações não vão me parar, o que falam de mim não vão me parar. Sabe? Essa zombaria, essa difamação que fizeram com o meu nome não vai me parar. Eu vou me posicionar porque meu alvo é o Senhor, o meu alvo é Cristo. Eu não estou aqui por causa de pessoas, eu não estou aqui por causa de título, eu não estou aqui por causa de reconhecimento, mas eu estou aqui por causa de Cristo. E quando eu tenho essa visão, eu não estou falando que não dói não, como eu já falei. Imagina como Neemias estava por dentro. Mas vocês se lembrem: Senhor, fortaleça as minhas mãos. Será que nessa noite você pode falar assim: Deus, eu cheguei aqui cansado. Eu já nem queria mais, Senhor. A minha vontade é entregar tudo. Senhor, a minha vontade é realmente falar assim: deixa eu quietinha no meu lugar. Deixa eu ficar aqui quietinha, porque agora... Quem sabe? Eu não sei. Eu não sei o que você tem passado. Mas essa palavra ardeu tanto no meu coração. E quando eu ouvi essa palavra, eu falei: Senhor, essa palavra é para mim. Essa palavra é para mim. E do mesmo jeito que eu li, eu falei: Senhor, fortaleça as minhas mãos. Eu não posso parar. Fortaleça as minhas mãos, Senhor, porque a obra não pode parar. Fortaleça, Senhor, porque diante de toda dificuldade, eu quero ser fiel à tua casa, eu quero ser fiel ao meu chamado. E o Senhor tem feito grandes coisas. E o Senhor tem colocado pessoas na minha vida e na vida do meu esposo. Pessoas que falam assim: eu preciso de ajuda, eu preciso que vocês me ajudem. E de repente, no momento da nossa maior fragilidade, é no momento que Deus mostra que a gente está mais forte. Por quê? Porque é o momento que a gente está mais sensível ao Espírito Santo. E que a gente fala: Senhor, se o Senhor não fizer, a gente não vai fazer. Se o Senhor não entrar nessa causa, Senhor, não tem como sair. Mas em 52 dias a vitória vai chegar.
Em 52 dias os muros serão reconstruídos. Em 52 dias vão ter que olhar e falar assim: só Deus para ter reconstruído esses muros. Só Deus para ter transformado a vida. Só Deus para ter te curado. Só Deus para ter restaurado seu casamento. Só Deus para ter mudado a sua vida financeira. Só Deus para ter tirado de onde você era e colocado você onde você está hoje. Só Deus. E nessa noite eu convido os irmãos para se colocar em pé.